Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 2 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja um panorama da pauta do plenário que retoma as votações hoje à tarde. PEC concede adicional a magistrados acima do teto dos servidores públicos. Medida provisória aumenta a porcentagem de etanol e biodiesel em combustíveis. Hoje tem reunião das duas CPIs da Petrobras, a do Senado e a do Congresso. Na pauta, requerimentos. E uma outra CPI, desta vez a que vai investigar os metrôs de São Paulo e do Distrito Federal, faz eleição para presidente e vice. O plenário do Senado tem sessão de votações marcada para hoje. Na pauta estão propostas de emenda à Constituição, uma medida provisória e projetos de lei. A repórter Glauciene Lara explica algumas dessas propostas. Das 21 propostas na pauta do plenário, 15 estão prontas para serem votadas. Algumas delas polêmicas, como o projeto que regulamenta a aposentadoria especial para servidores públicos portadores de deficiência. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça exige 10 anos de exercício no serviço público e tempo de contribuição que varia de 20 a 29 anos, de acordo com o grau de deficiência. Os senadores também podem votar o projeto que obriga as creches a terem profissionais capacitados para reconhecer sinais de maus tratos em crianças e adolescentes. Outro projeto na pauta muda o registro dos natimortos, bebês com mais de 20 semanas que morrem dentro do útero ou durante o parto. O texto dá aos pais o direito de incluir no cartório o nome que haviam escolhido para o bebê. A pauta tem ainda uma proposta de emenda à Constituição que permite aos brasileiros residentes no exterior eleger parlamentares para representá-los aqui no Congresso Nacional. Os senadores também podem decidir se a Constituição será alterada para permitir um adicional ao salário de juízes e integrantes do Ministério Público. A matéria é polêmica. Se aprovado, o benefício por tempo de serviço não será limitado pelo teto dos servidores públicos. Está na Constituição. O salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é a remuneração máxima que pode ser paga a funcionários públicos. É o chamado teto constitucional, fixado atualmente em R$ 29.462,25. Mas juízes e membros do Ministério Público podem passar a receber um benefício que não entra no cálculo do teto. Uma proposta de emenda constitucional cria um adicional por tempo de serviço. A cada 5 anos, magistrados, promotores e procuradores vão receber uma gratificação de 5% do salário. O período de atuação em carreiras jurídicas anterior ao ingresso na magistratura e no Ministério Público será usado no cálculo. O que se pleiteia com a PEC 63 é realmente isso, não é nada de novo, de extraordinário, ilegal, abusivo, mas algo que dê sentido de carreira e valorize aquele magistrado que tenha mais anos de atividade prestada ao serviço público na magistratura. Dados da Associação dos Juízes Federais mostram que mais de 600 magistrados abandonaram a toga nos últimos anos. Mas a proposta não é consenso no meio jurídico. O temor é que a PEC crie um efeito cascata. É justa a reivindicação desses agentes públicos em querer ganhar um pouco mais? Acho justíssima. Mas não acredito que essa relativização seja para beneficiá-los a melhor solução. Por quê? Porque isso terá uma consequência para todo o serviço público. O teto é bem-vindo, não é? O teto é uma atitude moralizadora do serviço público. Não tem a menor dúvida disso. Então, conjugar todos esses interesses é uma tarefa que eu não invejo do Poder Legislativo. Nós estamos fazendo uma justiça, sobretudo aqueles que já estão mais tempo na magistratura, ele tem o melhor salário através do quinquênio que vai ser proporcionado. Nossa preocupação é, mesmo entendendo a necessidade de melhorar a remuneração do Poder Judiciário, do Ministério Público, é de que essa melhoria não implique em nós quebrarmos alguns pilares fundamentais do setor público no Brasil. Entre eles, a existência de um teto, acima do qual nenhum servidor público pode perceber alguma remuneração. Eu defendo a definição clara de uma política, e aí não é só para o teto, é uma política inclusive para todos os poderes, para evitar exatamente esse tipo de atrito.
A chamada PEC do teto precisa ser aprovada por no mínimo 49 senadores em 2 turnos de votação antes de seguir para a Câmara dos Deputados. Também está na pauta do plenário a medida provisória 467, que aumenta os níveis de etanol e biodiesel nos combustíveis derivados do petróleo. A MP eleva o percentual de biodiesel no óleo de 5% para 6% a partir de 1º de julho deste ano. Em 1º de novembro, esse índice passará a 7%. Se houver interesse público, pode ser temporariamente reduzido para 6%. Então a gente deixa de usar diesel fóssil importado para elevar a mistura de biodiesel, que é um produto nacional de tecnologia já dominada pelos brasileiros. Os consumidores, eles podem ficar extremamente tranquilos que não tem alteração no processo de mecânica nenhum dos veículos e, além disso, o veículo vai estar poluindo menos, porque o biodiesel ele não tem enxofre. E só esse fato de não ter enxofre já está reduzindo significativamente, né, a poluição dos ares que nós temos pelo Brasil afora. A comissão mista modificou o percentual obrigatório de adição de etanol à gasolina. Hoje ele varia de 18% a 25%. Com a mudança, poderá chegar a 27,5%, desde que confirmada a viabilidade técnica. O senador Valdir Raupp, presidente da comissão mista que analisa o texto, considera a alteração positiva para o meio ambiente e para a indústria. Eu acho que ganha o agronegócio brasileiro, ganha o meio ambiente, porque etanol e biodiesel são benéficos ao meio ambiente, e ganham também os produtores, tanto os produtores rurais, pequeno, médio e grande produtor, quanto também os fabricantes, né, os produtores, os fabricantes de biodiesel e de etanol. As votações no plenário têm início às 4 da tarde e podem ser acompanhadas ao vivo pela TV Senado. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Assuntos Econômicos tem na pauta o projeto que inclui as fundações entre as beneficiárias da redução da contribuição previdenciária patronal de 20% para 1% ou 12%, dependendo do setor. A Comissão de Constituição e Justiça analisa a proposta de emenda à Constituição que proíbe a cobrança de impostos sobre os medicamentos. As 2 CPIs que investigam a Petrobras têm reunião marcada para hoje, a de senadores e a composta também por deputados. Veja as informações com a repórter Carla Benevides. Na pauta de hoje, há 6 requerimentos. 3 deles solicitam informações ao Tribunal de Contas e à Controladoria Geral da União sobre a compra da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos. Os senadores também devem analisar requerimento que solicita à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro os relatórios finais das comissões que investigaram o acidente com a plataforma P-36, que naufragou em 2001 e causou a morte de 11 trabalhadores. Hoje também há reunião da CPI mista da Petrobras. Senadores e deputados se reúnem às 2h30 da tarde para analisar 392 requerimentos. Entre eles está o que pede a averiguação nos cartórios do Rio de Janeiro sobre a situação dos imóveis da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ex-diretor da área internacional da estatal, Nestor Cerveró. Segundo reportagem do jornal O Globo, eles teriam doado a parentes propriedades após as denúncias de irregularidades na compra da refinaria de Pasadena. Os ministros do TCU se reuniram na semana passada para decidir se bloqueiam os bens de Graça Foster. A maioria optou pelo não bloqueio dos bens, mas o julgamento foi interrompido. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. Na Comissão de Educação, 2 projetos tratam do processo de escolha dos diretores de escolas públicas. Um deles prevê a eleição direta para o cargo. E uma proposta em exame na Comissão de Direitos Humanos prevê benefício financeiro a mulheres vítimas de violência em situação de vulnerabilidade temporária. E hoje, às 2 da tarde, a CPI do metrô se reúne para eleger o presidente e o vice-presidente do colegiado, além de definir o relator. O objetivo da CPI é investigar denúncias de formação de cartel e outros crimes em contratos de São Paulo e do Distrito Federal. A comissão mista que analisa a medida provisória 646 se reúne hoje à tarde para votar o relatório. A MP disciplina o emplacamento de veículos agrícolas. A MP 646 altera o Código de Trânsito Brasileiro e determina que tratores e máquinas agrícolas fabricados a partir de 1º de agosto deste ano sejam obrigados a ter registro e licenciamento no Detran, desde que transitem em vias públicas.
A medida estabelece ainda que os motoristas com carteiras de habilitação B para carros de passeio também possam conduzir tratores. Antes, a habilitação desses condutores precisava ser das categorias C, D ou E. Em maio, a presidente Dilma Rousseff vetou uma proposta que desobrigava o registro e o licenciamento anual dos veículos agrícolas. Felizmente, o governo compreendeu o equívoco ao dar tratamento mais adequado aos agricultores em relação ao emplacamento. Independente do tamanho da produção, a máquina agrícola deve ser vista sempre como uma aliada do produtor e de quem investe no campo. Dificultar o uso desses equipamentos motorizados é criar problema para um setor da economia tão ativo como esse. Com essa medida provisória, o tema volta ao debate e nós, assim, poderemos, inclusive aperfeiçoando a medida provisória, não permitir que os pequenos agricultores, enfim, que aqueles que trabalham na área agrícola tenham que ficar emplacando e pagando algo que a eles só trará prejuízo, infelizmente. Para não perder a validade, a MP tem que ser votada até 23 de setembro. Outra comissão mista vai analisar a medida provisória 649. Ela adia para 2015 a punição para quem não informar na nota fiscal o valor dos impostos embutidos na compra ou serviço. No texto foi incluída uma emenda sobre outro assunto, o fim dos lixões. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou que o Brasil acabasse com os lixões a céu aberto até 2 de agosto deste ano. As prefeituras que descumprissem o prazo responderiam por crime ambiental, com pagamento de multas que variam de 5 mil a 50 milhões de reais. Das 5.570 cidades brasileiras, 2.202 se adequaram. De acordo com pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, feita em julho deste ano, o Sul e o Sudeste são as regiões com melhores resultados. Diante desse cenário, alguns parlamentares tentam estender o prazo. O deputado Manuel Júnior, do PMDB, apresentou emendas a várias medidas provisórias que tramitam no Congresso. O relator da MP 649 acatou a sugestão de dar mais 4 anos às prefeituras. Penalizando com multa diária o município e os seus gestores é inviabilizar ainda mais as administrações públicas municipais que atravessam uma séria crise econômica e financeira. No último dia 22, o governo federal se reuniu com procuradores dos ministérios públicos para discutir a situação dos mais de 3 mil municípios que não se adequaram até agora. O presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais afirmou que é dever do Ministério Público garantir o cumprimento das leis, mas que, neste caso, é preciso ajustar a execução das normas à realidade dos municípios. Dialogar com os municípios, com os prefeitos municipais, fazer com que eles entendam, e a maioria deles já entendeu da necessidade de cumprir a lei, e estabelecer um cronograma de cumprimento ao longo do tempo. O Poder Executivo e o Ministério Público ainda não fecharam um novo prazo para o fim dos lixões. Formaram um grupo de trabalho com representantes dos municípios e catadores de material reciclável para negociar com o Congresso. Vamos trabalhar, tem mais trabalho, mas mais que isso tem mais parceria e mais diálogo. Na negociação, parlamentares querem incluir uma ajuda financeira às cidades que ainda não implantaram os aterros sanitários. Pode ser até possível diminuição de prazo, desde que haja um comprometimento por parte do governo de um auxílio financeiro aos municípios. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.